Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? Tô gravando este episódio em dezembro de 2022 e tá acontecendo a Copa do Mundo, ou melhor, a Copa de um determinado mundo, um mundo masculino, porque só tem seleção masculina jogando. Normalmente eu sou bem alienada de esporte e de futebol em especial. E este Mundial, sediado no Catar, um lugar em que mulher é tratada como uma sub-raça, homossexualismo é crime e não há respeito pelos direitos humanos, dessa vez eu tô mais desligada ainda. Eu queria que todos os turistas, mulheres e gays, não comparecessem em protesto a essa mentalidade, mas tem dois aspectos a Copa acontecer nesse lugar. Por um lado, é uma pena que a violação de direitos humanos não seja empecilho para um país receber um mundial desse porte. Soa como conivência por parte de quem organiza a Copa, mas por outro lado, é um jeito de lançar luz sobre essas questões. Neste instante, tem um holofote sobre os costumes e cultura do Catar. O mundo inteiro está falando de como mulheres e gays vivem lá. E aí pode ser que alguma mudança nessa mentalidade possa surgir. Para vocês terem uma ideia de como eu sou por fora, eu achava que o mascote era uma arraia. Eu não entendia o que tem a ver uma arraia com um país no deserto. Mas pensava, vai ver que eles construíram um oceano e o mascote é símbolo dessa ostentação, vai saber. O negócio é que agora eu não consigo desver a arraia. Tá, mas eu respeito que tem ouvinte que adora acompanhar os jogos e tá tudo certo. Eu mesma, desde que descobri Richarlison, jogador brasileiro que se destacou no primeiro jogo e que é engajado, que participa de campanhas pró-ciência, pela vacinação, pelo meio ambiente, crítico e que sabe a importância da sua voz e fala por dignidade e igualdade para os brasileiros pobres, aí eu gostei. O meu ranço é com um jogador que recebe salário milionário e é sem noção. Aqui no Literatura Oral, eu estou fazendo a leitura comentada de partes do romance Senhora, de José de Alencar. No último episódio, vimos que o casamento de Aurélia e Seixas é de fachada, mas só os dois sabem. Para os outros, eles fingem ser um casal feliz. Isso porque Aurélia se vingou desse namorado dela do passado, que a abandonou quando ela era pobre. Então, ela paga um dote e se refere a ele na noite do casamento como um marido comprado, um traste indispensável às mulheres honestas naquele contexto. E Seixas, que nunca tinha gostado de trabalhar, ficou ofendidíssimo, entendeu que estava vivendo como um escravo branco e tratou de trabalhar para economizar dinheiro, devolver o valor do dote, que ele já tinha gasto, um adiantamento, e comprar a sua liberdade. Como a convivência está insuportável, Aurélia chega a oferecer o divórcio no final do episódio anterior. Mas ele quer que a liberdade parta de uma ação dele, não que seja concedida pela esposa, senão ele vai ficar devendo a ela essa liberdade retomada. Lembrando que eu não estou fazendo a leitura na íntegra, somente as partes principais. E lembrando também da importância de tu te inscrever no canal e deixar um like, para que esse episódio chegue ao maior número de pessoas possível. Ajuda aí, ouvinte! O quê? Tu já leu a obra e não está interessado na leitura, só nos comentários? Então, procura a segunda vinheta, mais ou menos uns 10 ou 15 minutos antes do fim do episódio, e pula direto para os comentários, sem problema. Os episódios são sempre divididos assim: uma introdução, retomando o que foi feito no último episódio, vinheta, marcando o início da leitura, aí tudo que eu falo é o que está no livro, nada é opinião minha. E outra vinheta, marcando a volta da minha opinião, com espaço para comentários, citação de pesquisa sobre a obra, tudo que eu associar àquela leitura do dia. Combinado? Partiu leitura, então?
pavimento térreo, ao lado esquerdo, havia uma varanda. Aí foi Seixas encontrar 2 grandes quadros, colocados nos respectivos cavaletes. Na tela viam-se os esboços de 2 retratos, o de Aurélia e o seu, que um pintor notável havia delineado à vista de alguma fotografia para retocá-lo em face dos modelos. Ao olhar interrogador do marido, Aurélia respondeu: "É um ornato indispensável à sala." "Julga que seja indispensável? Parecia-me, ao contrário, inconveniente reproduzir, ainda que seja por esse modo, uma presença que tanto lhe deve importunar. Não se tira retrato d'alma, felizmente." Seixas prestou-se passivamente ao papel de modelo. No dia seguinte, pela manhã, quando o pintor voltou para trabalhar em seu retrato, a moça, antes de tomar posição, fez-lhe suas observações acerca da expressão fria e seca da fisionomia de Seixas. "Pintei o que vi. Se deseja um retrato de fantasia, é outra coisa", respondeu o artista. "Tem razão, meu marido não anda bom. É melhor interromper seu trabalho por alguns dias. Eu lhe mandarei aviso quando for ocasião." Essa tarde, Seixas achou Aurélia inteiramente outra da que era nos últimos tempos. Sua expressão meiga e, sobretudo, a candura e singeleza de seu modo restauraram em sua memória a imagem da formosa menina de Santa Teresa, a quem amara outrora. Deixou-se aliciar por essa ilusão. Os dias seguintes correram na mesma doce intimidade. À tarde, no jardim, ou admiravam juntos as flores ou liam no mesmo livro algum romance menos interessante do que o seu próprio. Seixas incumbia-se da leitura e Aurélia escutava sentada a seu lado. Às vezes, ou porque se distraísse um momento ou por sofreguidão de antecipar a narração, reclinava-se para correr os olhos pela página onde ia brincar um anel de seus cabelos castanhos. Foi no meio de uma dessas cenas que o pintor apareceu de novo. Seixas conservou durante a sessão a mesma expressão afável e graciosa. Na manhã seguinte, Aurélia, examinando o trabalho do pintor, viu palpitante de emoção a sorrir-lhe o homem que ela havia amado. Ao voltar da repartição, notou Seixas que sua mulher não conservava a mesma disposição de ânimo em que a deixara na véspera. Não tornou a primitiva irritação, mas foi pouco a pouco retraindo-se e acabou por isolar-se de todo. Passava os dias encerrada em seu toucador. Quando aparecia, era sempre distraída. Decorreram meses. De repente, operou-se uma revolução na Casa das Laranjeiras e na existência de seus moradores. Saiu Aurélia do isolamento a que se condenara durante tanto tempo, mas para lançar-se no outro extremo. Entrou a frequentar de novo a sociedade, mas com furor e sem repouso. Os teatros e os bailes não lhe bastavam. Às noites em que não tinha convite ou não havia espetáculo, improvisava uma partida em que em animação e alegria não invejava as mais lindas funções da corte. Quarta parte. Resgate. Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional, fato raro. Entre nós há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias que ficam à porta, ou quando muito vão para o fumatório servir de tema a 2 ou 3 incorrigíveis. Nesse dia fez-se uma exceção. Alguém que tinha a prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. "Já leram A Diva?" Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar o tempo com essas coisas. "É um tipo fantástico, impossível", sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivado de erros de gramática. O desenlace, especialmente, provocou acres censuras. A crítica, por maior que seja a sua malignidade, produz sempre um efeito útil que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor, malgrado seu, presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã, Aurélia mandou comprar o romance e o leu em uma sesta. À noite apareceu o crítico. "Já li A Diva", disse depois de corresponder ao cumprimento. "Então, não é uma mulher impossível?"
Não conheço nenhuma assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava e o único ente a quem abriu sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça, se alguém escrevesse a sua história, diriam como o senhor. É impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber indiretamente suas confidências e escrever também o romance de sua vida, a que ela fazia alusão. Nessa noite, entre as novidades do dia que deram tema à palestra, houve uma que bastante afligiu Aurélia. Corria que Eduardo Abreu estava dominado pela ideia do suicídio. Um de seus camaradas, que vinha com ele de Niterói, o impedira de precipitar-se ao mar da borda da barca. Outro o surpreendera com um revólver no bolso. No dia seguinte, houve espetáculo no Teatro Lírico. Aurélia escreveu a Adelaide Ribeiro um bilhete oferecendo-lhe o seu camarote e prometendo-lhe sua companhia. As duas senhoras não tinham relações íntimas, haviam apenas trocado entre si as visitas de rigor depois do casamento. Aurélia aproveitou o pretexto da ópera nova não para estreitar essas relações cerimoniosas, mas ter ocasião de falar com o Dr. Torquato Ribeiro. Às 8h, quando Aurélia entrou no camarote pelo braço de Seixas, já encontrou Adelaide com o marido. Aurélia, seguindo ao braço de Ribeiro, começou a conversar com seu cavalheiro. Ontem tive uma notícia que me afligiu. Eduardo Abreu tentou suicidar-se. Já me disseram. E parece que não abandonou a ideia. Quero salvá-lo dessa loucura. É um dever para mim e um tributo que pago à memória de minha mãe. Posso contar com o senhor? Diga-me o que devo fazer. Obrigada. Basta que o traga à minha casa e faça que a frequente. Ele foi rico, perdeu a riqueza e com ela os amigos, a consideração, tudo que lhe tornava doce a existência. Nada mais natural do que olhar para o mundo como um inimigo a quem deve fugir. Se, porém, no meio desse deserto moral em que se acha, surgisse uma ideia, uma vontade, um sentimento consolador, esse elo o prenderia de novo à existência. Aurélia tomou o braço do marido. Por que me chama senhora? Perguntou ela, fazendo soar o ó com a voz cheia. Defeito de pronúncia. Mas as outras diz senhora. Tenho notado, ainda esta noite. O súdito diz à soberana, como o servo à sua dona, senhora. Eu talvez não reflita e confunda. Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo? Perguntou Aurélia, fitando Seixas. Creio que lhe o declarei positivamente desde o primeiro dia. O que lhe disse não é uma banalidade, mas uma convicção profunda, uma coisa séria, a mais séria de minha vida. Breve há de reconhecê-lo. Não empreguei a palavra escravo no sentido da domesticidade, seria soberbamente ridículo. Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo homem, e ainda neste século se usava em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios, tratadas como rainhas. Quer saber minha opinião? Isso que o senhor chama escravidão não passa da violência que o forte exerce sobre o fraco. E nesse ponto todos somos mais ou menos escravos, da lei, da opinião, das conveniências, dos prejuízos, uns de sua pobreza e outros de sua riqueza. Escravos verdadeiros, só conheço um tirano que os faz, é o amor, e este não foi a mim que o cativou. Desde, porém, que esse casamento de conveniência fora convertido em um mercado positivo, ele julgava uma infâmia para si envolver sua alma e afundá-la nessa transação torpe. Seu corpo sim estava vendido, desde que havia recebido o salário, mas a alma nunca. Tivesse-o embora essa mulher na conta de um especulador sem escrúpulos, ele sentia que a honra não o abandonara. Aurélia tinha em suas relações com o marido, especialmente nos instantes de animação, gestos e atitudes de uma grande expressão dramática. Esses movimentos naturais não eram senão acenos das paixões e sentimentos de sua alma. Pareciam artísticos porque revestiam-se de uma suprema elegância. Seixas, admirando-os como poeta, suspeitava-os de teatrais. Por isso entrou a desconfiança de que Aurélia preparava-lhe com todos aqueles rendimentos uma nova humilhação.
Aurélia observava o marido e assistia comovida à transformação que se fora operando naquele caráter, outrora frágil, mundano e volúvel, a quem uma salutar influência restituía gradualmente a sua natureza generosa. Poucas mulheres possuíam, como Aurélia, esposo tão dedicado e tão preso à sua vida. Seixas não estava ausente, senão o tempo do emprego. O resto do dia passava-o em sua companhia, na intimidade doméstica ou nas visitas e reuniões. Desde os primeiros dias, no seu propósito de passiva obediência, o marido se impusera a tarefa de lhe dar uma conta minuciosa das horas passadas fora de casa, dos acidentes à viagem, dos encontros que fizera e até dos trabalhos à secretaria. Aquilo que não passava de uma ironia do marido veio a tornar-se um costume. E ela, que a princípio incomodara-se com a fingida subserviência, não pôde mais tarde dispensar essa confidência que lhe restituía a pequena fração da existência de Seixas vivida longe de si. Como todas as almas que se regeneram, a de Seixas exercia sobre si mesma uma disciplina rigorosa. Assim, apesar da esquivança que sucedera ao baile, o drama dessa paixão encaminhava-se a um desenlace feliz, quando um incidente veio complicá-lo, perturbando seu desenvolvimento e precipitando o desfecho. Fernando saíra para a repartição. Ao chegar à cidade, avistou-se com um negociante, seu antigo conhecido. Estimo muito encontrá-lo, tenho uma boa notícia a dar-lhe. Aquele privilégio, afinal, desencantou-se. Qual privilégio? Perguntou Seixas surpreso. Ora, já esqueceu? Não faz mais caso dessas ninharias? O nosso privilégio de minas de cobre. Ah, já sei, atalhou o moço um tanto perturbado. Pois o Froy sempre conseguiu vendê-lo em Londres. Deram uma bagatela, 50 contos de réis. Em todo caso, é melhor que nada. Porque do tal cobre das minas, meu caro, eu já não esperava nem um tacho. Veio-me a notícia pelo último paquete. Deduzidas umas despesas que se fizeram, toca-nos a cada um cousa de 15 contos e pouco. Quando quiser receber sua parte, é mandar-me a cautela que lhe passei. Despediu-se o Barbosa e Seixas continuou seu caminho, mas distraído e perplexo. A notícia dada pelo negociante sugeria-lhe várias e encontradas reflexões. Aquele privilégio era um póstumo da antiga existência, que findara-se com o seu casamento. Começara a desenvolver-se a febre das empresas. Um espertalhão teve a ideia da exploração de umas minas de cobre em São Paulo e, para obter a concessão, lembrou-se de associar à especulação um negociante que fornecesse os fundos e um empregado que abrisse os canais administrativos. Seixas achava-se em relações com o Frois e veio a ser o empregado escolhido. A seu pedido, o requerimento subiu ao ministro. Concedido o privilégio, tratou o Frois de negociá-lo, muito esperançoso de obter pelo menos uns 300 contos. Mas essas esperanças mofaram e os 3 associados chegaram a acreditar que suas minas de cobre em papel valiam menos e que o tacho velho. Seixas não pensou mais nisso, até receber nesse momento a notícia da venda do privilégio, que lhe trazia de repente e inesperadamente um lucro de 15 contos. O primeiro e o mais vivo movimento que em Seixas produziu a notícia foi de alegria pelo ganho dessa quantia que tinha para ele um preço incalculável. Tomada essa resolução, sobreveio-lhe um receio acerca da cautela passada pelo negociante como capitalista da empresa. Não recordava-se de ter visto o papel desde muito tempo, talvez 3 anos. Onde andaria? Na queima que fizera em vésperas de casar-se, teria sido poupada essa inutilidade? Grande importância devia Seixas ligar a esse negócio, pois estando já a trabalhar na repartição, interrompeu sua rigorosa assiduidade, meteu-se em um tílburi e correu a casa, esperando achar-se de volta em 1 hora. Deviam ser 11 horas quando o tílburi chegou a Laranjeiras. Seixas, embora não pensasse em ocultar-se, desejava, para não despertar a curiosidade, que em casa não se apercebessem de sua volta. Mandou parar o tílburi a alguma distância e subiu sem rumor a escada particular que levava a seus aposentos. A porta do gabinete estava fechada interiormente e ele esquecera essa manhã de levar a chave. Foi obrigado, portanto, a dar a volta pela saleta. Àquela hora, Aurélia e Dona Firmina costumavam estar no interior, passaria sem que o vissem.
Estranhou achar a porta da saleta cerrada, embora não fechada com o trinco. Supôs que, não estando presa ao rodapé pelo ferrolho, o vento a tivesse encostado. Empurrou-a devagar e entrou, para estacar na soleira, pálido e estupefato. No sofá colocado ao longo da parede, que lhe ficava à esquerda, viu Aurélia sentada e conversando de um modo animado e instante com Eduardo Abreu, que ocupava a cadeira próxima e tinha a cabeça baixa. Erguendo os olhos sem animar-se a fitá-los à moça, deu o mancebo com o vulto transtornado de Seixas em pé na porta a encará-lo e levantou-se por um impulso irresistível. Foi então que Aurélia avistou o marido, cuja presença imprevista e semblante demudado a perturbaram, mas rápido, quase imperceptivelmente. Com a segurança que tinha de si, prontamente recobrou-se. "Pode entrar, Fernando", disse ela a sorrir. "Não quero perturbá-los", respondeu Seixas, desprendendo a custo a voz dos lábios secos. "O negócio é urgente", tornou ela, "mas pode bem suportar a demora de alguns minutos. Sente-se, Sr. Abreu." Seixas dera alguns passos automaticamente pela sala adentro. "Não foi hoje a repartição?" perguntou Aurélia para disfarçar a confusão dos dous, o marido e o hóspede. "Voltei à procura de um papel que me esqueceu, com licença." Seixas aproveitara o primeiro ensejo para fugir desse lugar onde temia representar alguma cena ridícula ou medonha. Fazendo um cumprimento a esmo, retirou-se apressado na direção de seus aposentos. Se até ali tinha necessidade de dinheiro, agora mais do que nunca. Foi direito à sua secretária, abriu a gaveta onde guardava os seus papéis antigos, espalhou-os pelo tapete de mistura com outros objetos e, encontrando afinal a cautela que procurava, saiu precipitadamente pela escada particular. Aurélia, logo que o marido retirou-se, estendeu a mão a Abreu, dizendo-lhe: "Não tenho direito de recusar e espero que não me prive dessa satisfação. Adeus, seja feliz." Aurélia dirigiu-se ao gabinete do marido. Lançando um olhar aos papéis esparsos, eis que descobriu entre maços de cartas um trabalho de tapeçaria. Era uma fita de marcar folha de livro. Tinha bordados a fio de ouro, de um lado a palavra amor, do outro lado, em semicírculo, o nome Rodrigues de Seixas, no centro do qual estava um monograma composto de um F e um A entrelaçados. Esta prenda de Adelaide Amaral era a cicatriz que essa lembrança crua veio reabrir e ulcerar. Todo aquele passado doloroso, de que mal começava a desprender-se, surgiu de novo ante ela como um espectro implacável. Afinal, prorrompeu a indignação. A seda rangiu entre as mãozinhas crispadas, que debalde tentaram espedaçá-la. Não conseguindo seu intento, a moça levou à boca a fita, num soberbo ímpeto de cólera, cortou com os dentes os fios que teciam as letras e dilacerou a prenda de sua rival. Atirou então de si com asco os fragmentos, mas em lugar onde não escapassem à vista do marido, e foi encerrar-se em seu toucador. Seixas entrou à hora habitual. Nesse dia subiu pela escada particular. Já estava senhor de si, mas quis evitar o encontro. Naturalmente, porque necessitava daqueles momentos. Efetivamente, logo que chegou ao gabinete, sem dar-se ao trabalho de apanhar os papéis que jaziam pelo chão, nem aperceber-se dos fragmentos da fita que estavam em cima da secretária, abriu uma gaveta de segredo, tirou um livrinho de notas, de que extraiu alguns algarismos. Sobre esses começou uma série de cálculos e operações que o absorveram até o momento de chamá-lo criado para jantar. Aurélia não podia ocultar sua irritação. Nem a inofensiva Dona Firmina escapou a essa veia sarcástica, mas o alvo principal foi Adelaide, sobre quem choveram as alusões. Seixas mostrou-se indiferente às provocações. Ao erguer-se da mesa, a moça lançou ao marido um olhar de desafio e foi esperá-lo ao jardim, no lugar retirado onde costumavam reunir-se de tarde para conversarem em mais liberdade. Fernando achou-a sentada em um banco rústico, na posição altiva e imperiosa de uma rainha que se prepara a ouvir as súplicas dos súditos prostrados às suas plantas. Seixas sentou-se defronte.
Não tenho nem nunca tive, senhora, pretensões a seu amor. Seria uma arrematada loucura, e eu acho-me no uso frio e calmo de toda a minha razão para ver a barreira que nos separa. Também não tenho direito de pedir-lhe contas de seus sentimentos, nem mesmo de suas ações, desde que não ofendam aquilo que o homem preza acima de todos os bens. Abdicando na senhora a minha liberdade e com ela a minha pessoa, uma coisa, porém, não lhe transferi e não o podia, a minha honra. E de que serve a mim esse traste, a sua honra, não me dirá? Interrogou Aurélia com a sátira mais picante no olhar. Lembre-se que a senhora fez-me seu marido, e que eu ainda o sou. Vendesse-lhe eu embora esse título e as obrigações a que ele correspondem, a origem não importa. Ele existe, e atesta-me esse direito reconhecido, ou antes conferido por si mesma, o direito que tem todo o esposo, se não à fidelidade da mulher, ao menos ao respeito da fé conjugal e ao decoro da família. Terá a bondade de dizer-me qual é esse escândalo de que se queixa? Já não se recorda? Acha muito naturais as liberdades que tem deixado tomar esse moço, o Eduardo Abreu? Haverá um mês, em uma noite de partida, a senhora conversava com ele de um modo que deu tema às pilhérias do Moreira. Não contente com isso, leva à inconveniência a ponto de receber aquele moço na ausência de seu marido e só em colóquio reservado como os encontrei. Acabou? Creio que é o bastante. Bem, toca-me a vez de responder. Como confessou, não lhe devo conta de minhas ações. Quando eu era uma menina ingênua que não deixava a companhia de sua mãe e nunca se achara só em presença de outro homem, a não ser aquele a quem amava e unicamente amou neste mundo, esse homem abandonou-me por outra mulher ou por outra coisa e foi entrelaçar o seu nome ao de uma moça que era noiva de outrem. Mais tarde, encontrando-me só no mundo, acompanhada por uma parenta velha, esse homem desabusado casou-se comigo, sem a menor repugnância. Seixas não podia compreender essa alusão, cujo sentido só atinou mais tarde, quando ao entrar no gabinete, viu os destroços da prenda de Adelaide. Quis pedir a explicação, mas avistou um criado que dirigia-se para ali. Está aí o senhor Eduardo Abreu que deseja falar à senhora. Seixas custou a conter-se até esse momento. A senhora não pode receber esse homem. Aurélia tomou o braço do marido e dirigiu-se à saleta, onde acharam Eduardo Abreu. Os dois mancebos trocaram um cumprimento seco e cerimonioso, depois do qual Seixas foi debruçar-se à janela, ao lado de Dona Firmina, e deixou a mulher em liberdade com sua visita. Desculpe-me essa insistência, um dever de lealdade à justiça. Hoje tive de repelir a um leviano certa insinuação vil e logo depois, encontrando o Sr. Seixas, percebi diferença notável em seu tratamento. Alguma preocupação. Afligiu-me a ideia de ser causa involuntária, ou mesmo pretexto de qualquer desconfiança, e por isso vim desistir da promessa que me fez do segredo sobre seus benefícios e confessar eu própria a seu marido tudo quanto lhe devo, a fim de que ele ainda mais admire a nobreza de sua alma. Essa confissão o senhor não a fará. Seria uma ofensa grave à minha dignidade. Meu marido não carece de seu testemunho para conservar-me na mesma elevada estima, inacessível aos assaltos à maledicência. No dia em que eu precisasse justificar-me, estaria divorciada, pois se teria extinguido a confiança, que é o primeiro vínculo do amor e a verdadeira graça do casamento. Esteja tranquilo, pois. Seu segredo não lançou a menor sombra em minha felicidade. Essa noite era de partida. Um pressentimento vago advertia-lhe que não deixasse partir seu marido sob a impressão dos sarcasmos implacáveis que lhe tinha lançado na véspera. Mas triunfou a altivez de seu amor, ainda magoada pelas recordações pungentes que havia acordado em sua alma à vista do mimo de Adelaide. Quando sentavam-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. Ele trazia na expressão rígida e grave do rosto o cunho de uma resolução inflexível. Precisava concluir um negócio urgente que lhe comunicarei. E concluiu? Felizmente. Perguntei para saber se devia esperá-lo amanhã. Agora creio que não há de esperar mais por mim, tornou Seixas com um sorriso fugaz.
Aurélia viu o sorriso e sentiu a modulação especial da voz. Terminado o jantar, quando seguiam ambos pelos meandros recortados na grama, Seixas disse à mulher: "Desejo falar-lhe em particular." "Vamos sentar-nos, então," disse Aurélia, indicando o sítio onde habitualmente passavam as tardes. "Aqui no jardim não, prefiro um lugar mais reservado, onde não venham interromper-nos." "É sobre o negócio de que falou-me?" "Justamente." Seixas ficou parado em frente de Aurélia, supondo que ela ia fazer-lhe nova pergunta, enquanto a moça esperava uma explicação, que não queria pedir diretamente. Eram 10 horas da noite. Aurélia, que se havia retirado mais cedo da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu toucador. "Eu supunha haver feito uma coisa muito vulgar que o mundo tem admitido com o nome de casamento de conveniência. A senhora desenganou-me, definiu a minha posição com a maior clareza, mostrou que realizara uma transação mercantil e exibiu seu título de compra, que naturalmente ainda conserva." "É a minha maior riqueza," disse a moça com um tom que não se podia distinguir se era de ironia ou de emoção. Seixas agradeceu com uma inclinação de cabeça e prosseguiu. "Se eu tivesse naquele momento os 20 contos de réis que havia recebido de seu tutor por adiantamento de dote, a questão resolvia-se de si mesma, desfazia-se o equívoco, restituía-lhe seu dinheiro, recuperava minha palavra e separávamo-nos como fazem dois contratantes de boa fé que, reconhecendo seu engano, desobrigam-se mutuamente." Seixas parou, como se aguardasse uma contradição que não apareceu. "Mas os 20 contos eu já os não possuía naquela ocasião, nem tinha onde havê-los. Em tais circunstâncias restavam duas alternativas: trair a obrigação estipulada, tornar-me um caloteiro, ou respeitar a fé do contrato e cumprir minha palavra. O homem que se vende pode depreciar-se, mas dispõe do que lhe pertence. Aquele que depois de vendido subtrai-se ao dono, rouba o alheio. Dessa infâmia, isentei-me eu, aceitando o fato consumado, que já não podia conjurar, e submetendo-me lealmente, com o maior escrúpulo, à vontade que eu reconhecera como lei e à qual me alienara. A quantia que me faltava há 11 meses, na noite de seu casamento, eu a possuo finalmente. Tenho-a comigo, trago-a aqui nessa carteira, e com ela venho negociar o meu resgate." Essas palavras romperam dos lábios de Seixas com uma impetuosidade que ele dificilmente pôde conter, como se elas lhe desoprimissem o peito de um peso grande. Respirou vivamente, apertando com movimento sôfrego a carteira que tirara do bolso. Ao abrir a carteira, Seixas suspendeu o gesto. "Antes de concluir a negociação, devo revelar-lhe a origem deste dinheiro para desvanecer qualquer suspeita de o ter eu obtido por seu crédito e como seu marido. Não, senhora, adquiri-o por mim exclusivamente e para a maior tranquilidade de minha consciência, provém de data anterior ao nosso casamento. Cerca de 6 contos representam o produto de meus ordenados e das joias e trastes que apurei logo depois do cativeiro, pensando já na minha redenção. Ainda tinha muito que esperar e talvez me faltaria resignação para ir ao cabo, se Deus não abreviasse este martírio, fazendo um milagre em meu favor. Era sócio de um privilégio concedido há 4 anos e do qual já nem me lembrava. Recebi a notícia da venda do privilégio, que me trouxe um lucro de mais de 15 contos. Aqui estão as provas." Aurélia recebeu da mão de Seixas vários papéis e correu os olhos por eles. "Agora nossa conta," continuou Seixas desdobrando uma folha de papel. "A senhora pagou-me 100 contos de réis, 80 em um cheque do Banco do Brasil, que lhe restituo intacto, e 20 em dinheiro. Ao juro de 6%, essa quantia lhe rendeu. Tenho, pois, de entregar-lhe 21, além do cheque. Não é isso?" Aurélia examinou a conta corrente, tomou uma pena e fez com facilidade o cálculo dos juros. "Está exato." Então Seixas abriu a carteira e tirou com o cheque 21 maços de notas. "Tenha a bondade de contar." "Está certo. Quer que eu lhe passe um recibo?" "Não há necessidade. Basta que me restitua o papel de venda." "É verdade, não me lembrava." Aurélia hesitou um instante, parecia recordar-se do lugar onde havia guardado o papel, mas o verdadeiro motivo era outro.
Consultava-se, receosa de revelar sua comoção caso se levantasse. Faça-me o favor de abrir aquela gavetinha, a segunda. Dentro há de estar um maço de papéis atado com uma fita azul, justamente. Não conhece essa fita? Foi a primeira coisa que recebi de sua mão, com um ramo de violetas. Ah, perdão, estamos negociando. Aqui tem seu título. A moça tirara do maço um papel e o deu a Seixas, que fechou na carteira. Enfim, partiu-se o vínculo que nos prendia. Reassumi a minha liberdade e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu marido. A senhora compreende a solenidade deste momento? É o da nossa separação, confirmou Aurélia. Talvez ainda nos encontremos neste mundo, mas como dous desconhecidos. Creio que nunca mais, disse Aurélia com o tom de uma profunda convicção. Em todo caso, como é esta a última vez que lhe dirijo a palavra, quero dar-lhe agora uma explicação, que não me era lícita há 11 meses, na noite do nosso casamento. Então eu faria a figura de um coitado que arma a compaixão, e a senhora não acreditaria uma palavra do que então lhe dissesse. A explicação é supérflua. Ouça-me. A sociedade no seio da qual me eduquei fez de mim um homem à sua feição. O luxo dourava-me os vícios, e eu não via, através da fascinação, o materialismo a que eles me arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência, e os exemplos ensinavam-me que o casamento era meio tão legítimo de adquiri-la como a herança e qualquer honesta especulação. Entretanto, ainda assim, a senhora me teria achado inacessível à tentação se logo depois que seu tutor procurou-me, não surgisse uma situação que aterrou-me. Não somente vi-me ameaçado da pobreza, e o que mais me afligia, da pobreza endividada, como achei-me o causador, embora involuntário, da infelicidade de minha irmã, cujas economias eu havia consumido, e que ia perder um casamento por falta de enxoval. Ao mesmo tempo, minha mãe, privada dos módicos recursos que meu pai lhe deixara e de que eu havia disposto imprevidentemente, pensando que os poderia refazer mais tarde. Tudo isto abateu-me. Não me defendo. Eu devia resistir e lutar. Nada justifica a abdicação da dignidade. Hoje saberia afrontar a adversidade e ser um homem. Naquele tempo não era mais do que um ator de sala. Sucumbi. Mas a senhora regenerou-me e o instrumento foi esse dinheiro. Eu lhe agradeço. Aurélia ouviu imóvel. Seixas concluiu. Eis o que pretendia dizer-lhe antes de separarmo-nos para sempre. Também eu desejo que não leve de mim uma suspeita injusta. Como sua mulher, não me defenderia. Desde, porém, que já não somos nada um para o outro, tenho direito de reclamar o respeito devido a uma senhora. Aurélia referiu sucintamente o que Eduardo Abreu fizera quando falecera Dona Emília e a resolução que ela tomara de salvá-la do suicídio. Eis a razão por que chamei esse moço à minha casa. Aurélia reuniu o cheque e os maços de dinheiro que estavam sobre a mesa. Este dinheiro é abençoado, diz o Senhor que ele o regenerou e acaba de o restituir muito a propósito para realizar um pensamento de caridade e servir a outra regeneração. Desde que uma coisa se tem de fazer, o melhor é que se faça logo e sem evasivas. Fernando ergueu-se de pronto. Neste caso, receba as minhas despedidas. Adeus, senhora, acredite. Sem cumprimentos, atalhou a moça, que poderíamos dizer um ao outro que já não fosse pensado por ambos. Tem razão. Seixas recuou um passo até o meio do aposento e fez uma profunda cortesia, a qual Aurélia respondeu. Depois atravessou lentamente a câmara nupcial. Quando erguia o reposteiro, ouviu a voz da mulher. Um instante, disse Aurélia. Chamou-me? O passado está extinto. Estes 11 meses não fomos nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar e para sempre. Não sou mais sua mulher. O senhor já não é meu marido. Somos dois estranhos, não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Pois bem, agora ajoelho-me eu a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor. Este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão.
aqui a tens implorando seu perdão e feliz porque te adora como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher que ajoelhara a seus pés. Os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com gesto grave a linda cabeça de Aurélia. Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao toucador e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia com um gesto sublime. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrimas. Essa riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a repelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. Acabou! É tetra! Quer dizer, me empolguei, na verdade é penta, porque foram 5 episódios de Senhora, de José de Alencar, e finalizei a leitura dos principais fragmentos desse romance clássico do romantismo. Na leitura de hoje, teve um fragmento em que o escritor, José de Alencar, alfineta os leitores brasileiros sobre preferirem os títulos estrangeiros e não darem tanta atenção à literatura nacional. Estava doído quando escreveu isso o Alencar. E aí ele usa um recurso que é a intertextualidade, que é quando um texto cita outro, ou metatextualidade, quando um texto reflete sobre si mesmo, ou reflete sobre o fazer literário, e cita Diva, um romance dele próprio, do Alencar, publicado em 1864 e que, junto de Lucília, de 1862, e Senhora, compõem os perfis femininos de Alencar e está inserido na segunda fase do romantismo brasileiro, que foi a fase do ultrarromantismo, com mulheres e relacionamentos idealizados. Diva não é uma continuação de Lucília, mas o narrador de um livro conhece o narrador do outro, como fica evidente pela epígrafe em Diva, uma brincadeira do autor com seus leitores. Quando cita Diva na narrativa de Senhora, Alencar é irônico, porque se refere aos críticos da obra que, sem querer, atiçam a curiosidade dos leitores e acabam por recomendar o livro. Numa parte que eu não li, a protagonista faz uma festa em casa e valsa com o marido. Eles estão casados há meses e nunca se encostaram. A tensão sexual entre eles e os rodopios da valsa fazem com que Aurélia desmaie. O ato de mulheres desmaiarem é muito comum nas narrativas românticas, que colocam as personagens femininas como seres suscetíveis às emoções, de forma que os sentimentos as afetam fisicamente. E qualquer emoção mais forte é motivo para desmaio. Então, a mocinha desmaiar é bem característico da segunda fase do romantismo. Se bobear, o Neymar é uma heroína romântica, da segunda fase do romantismo e escrito pelo Alencar. Quando Seixas paga seu resgate, ele dá a Aurélia uma explicação de por que a deixou pelo casamento com Adelaide Amaral, e é porque estava precisando urgentemente de dinheiro. E aí ele explica que era assim porque a sociedade o fez daquele jeito, o que é uma explicação que a gente vai encontrar numa corrente literária posterior ao romantismo, que é o naturalismo.
No naturalismo, o homem é fruto do meio. O homem é o resultado do que o contexto e o meio físico fazem dele, para ver como os conceitos não existem isolados em determinada época. Já no romantismo de Alencar, a gente tem uma sugestão dessa ideia do meio influenciando na personalidade das personagens. Seixas cita uma prática de venda de esposas na Inglaterra. Essa prática de fato existiu, apesar de ser ilegal e muito bizarra. Acontecia nos mercados rurais até o final do século XVIII e início do XIX, e era uma forma de divórcio. Quer dizer, enquanto a Inglaterra tinha uma rainha mulher, Vitória, que reinou de 1837 a 1901, mulheres eram vendidas em mercados e atadas por uma corda, como se fossem animais. E isso feito no país que se dizia contra a escravidão. A gente sabe que a Inglaterra só era contra a escravidão porque via nos escravos potenciais consumidores, se tivessem salário. Mas enfim, isso de vender esposas acontecia numa época em que grandes invenções estavam chegando ao conhecimento e acesso do povo, como as máquinas, a química, a eletricidade. Já pensou? Isso acontecia entre a população de baixa renda porque o divórcio oficial custava caro. Existe um livro sobre isso, chamado Wives for Sale, um estudo etnográfico do divórcio popular britânico, de Samuel Menefee, de 1981. E aí vem o conceito de Aurélia sobre o que é escravidão. Ela considera que escravidão nada mais é que o domínio do forte sobre o fraco, e que nesse aspecto todos nós somos escravos em alguma instância, seja da lei, da opinião, das conveniências, dos vícios ou da má administração dos nossos recursos. Essa ideia, escrita por Alencar e dita pela protagonista feminina, parece uma forma do escritor validar a escravidão, o comércio de seres humanos. Se a gente pensar em termos de atualidade, de livre iniciativa, eu concordo com essa teoria, de que, de certa forma, todos os pobres são escravos em alguma instância. Eu já comentei aqui no LO, em algum dos episódios sobre o romance O Cortiço, que eu penso que as contas que nós pagamos regularmente são uma forma de escravidão, que tolhem a nossa liberdade em algum sentido. Aluguel, prestações, impostos. Quando a gente trabalha tendo o salário previamente comprometido para pagar essas coisas, de certa forma estamos sendo escravos do sistema. Quando a pessoa tem um rendimento que unicamente dá conta dessas despesas fixas e não pode gerir a sua renda como quiser, porque não sobra renda além do que é básico para viver, a pessoa está sendo, de alguma forma, uma escrava. Eu não estou sugerindo que vocês parem de pagar impostos ou de honrar as despesas, mas estou sim sugerindo que a gente reflita sobre isso e que essa reflexão nos leve a ponderar sobre as nossas necessidades de consumo e a valorizar mais o tempo de vida que a gente troca por dinheiro para satisfazer essa máquina toda. É você, Marx, com seu conceito de mais-valia? Opa! Sabe do que eu sinto falta no romance Senhora? Interlocutores, para o casal desabafar e a gente saber o que se passa na cabeça deles de uma forma mais dinâmica, que não só pelos relatos do narrador. Pelo menos para o Seixas, que ele tivesse um amigo a quem pudesse contar o que estava vivendo e tal. Mas aí, eu que escrevo o meu romance, O do Alencar é como ele escreveu e como era usual na época. A personagem Seixas passa por uma mudança de comportamento, amadurece, e isso faz com que o relacionamento com Aurélia seja possível. E Aurélia termina como a protagonista romântica típica, inclusive ajoelhada aos pés do amado e transferindo a ele toda a fortuna pelo testamento. Jesus! O fato de o testamento ter sido feito por Aurélia na noite do casamento revela que, no fundo, ela nunca deixou de ser submissa ao homem. Com esse fechamento, é como se Alencar restaurasse a ordem natural das coisas, conforme era na sociedade em que ele vivia, com o marido exercendo a função de chefe da casa e a esposa como um bibelô submisso. A minha crítica ao Alencar é a falta de crítica social nas obras.
falta falar nos assuntos sociais do momento que ele vivia, de forma a convidar o leitor a refletir, como fazia Machado de Assis, contemporâneo dele. Aliás, eu não entendo a amizade dos dois, mas tudo bem, Machado era muito diplomático. Além disso, o patriarcado sempre vence nos romances de Alencar. Ele constrói personagens femininas que parece que vão romper com esse padrão, mas é só para dizer que mesmo as mulheres fortes, inteligentes, brilhantes como Aurélia Camargo, sucumbem a estar submissas a um homem. Quer dizer, ele esculacha com a independência feminina. Então é isso, terminamos o clássico da segunda geração do romantismo brasileiro, Senhora, de José de Alencar. Autor de quem eu não sou fã, mas que a gente deve conhecer, principalmente quem faz vestibular e Enem, porque ele vive aparecendo. Para quem gosta de assistir futebol, uma boa Copa. Depois de ver os jogos, já sabem, né? Escutem o Literatura Oral e compartilhem os episódios com os amigos. Eu sou como aquele personagem do Adnet, o militante revoltado, sabe? Ele sempre tem uma faixa no cenário com alguma reivindicação. E agora, durante a Copa, tá escrito: cadê Vietnã na Copa? Sim, porque ele tem um sotaque. Então, cadê Vietnã na Copa? E cadê as seleções femininas se a Copa é do mundo? Mas é isso. Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.